Tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Na tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Pequena parte, vereador, quando possível. Senhor presidente, nobres pares, quem nos assiste através dos canais de comunicação e aqui também desse plenário, muito bom dia a todos. Já de antemão quero da sua parte, vereador. Obrigado, vereador Pedro. Acho que o vereador Daniel não me escutou, que eu pedi uma parte no iniciozinho, sem problema, mas eu acredito que a lei, Berenice Piana, ela é muito completa na questão da inclusão, mas ela precisa não só ser lida aqui no plenário, vereador Daniel, ela precisa ser enviada para o secretário de Trânsito e Transportes, porque é uma infelicidade não se ater numa legislação federal. E respondendo também a questão, quando o vereador fala da oposição, enfim, né, de trazer isso, também quer dizer que a gente, além de fazer as críticas no plenário, a gente ainda faz todo o trabalho de vereador, porque a gente protocola projeto, a gente faz indicação, a gente faz vistoria e também traz a crítica aqui no plenário, e que é da convivência, né? Então, do trabalho do dia a dia. E eu quero dizer que toda a prerrogativa do vereador, eu tento levar ela a sério do início ao fim. E se a gente fala que as coisas estão fechadas, que as coisas não estão acontecendo, que os projetos não estão acontecendo, é porque realmente a população nos cobra disso. E mais uma vez eu vou relembrar a questão do Cined, sem um atendimento de autista, fechado, pagando R$12 mil de aluguel, CEMAP chamando apenas 16 estrangeiros, o NAP ontem, como eu falei, sem funcionar. Então, a gente tem que cobrar sim, porque é do vereador fazer a fiscalização também devida. Obrigado, vereador Pedro. Dispõe, vereadora Daiane. O assunto que me traz aqui hoje, mais uma vez, aqui nessa tribuna, foi que ontem nós tivemos a nossa reunião da Frente Parlamentar do Automobilismo, Esporte a Motor, e fomos pegos de surpresa, se não todos, a maioria, pela informação que a gente recebeu do diretor da Secretaria do Turismo, o diretor Ricardo Daneluz. Mas antes de eu falar disso, eu quero fazer menção aqui do Dia Nacional da Família, que é hoje, né, dia 15 de maio. Quero transmitir aqui o meu carinho, o meu abraço para minha família, né, minha esposa, minhas filhas, meu filho, também os familiares de parte da minha esposa, os familiares da parte da minha família, né? E a todas as famílias, família dos colegas, vereadores, presidente dessa casa e todos que nos assistem, de modo geral, a família que é a base, né, da sociedade, é o coração da sociedade, né? Então, quero transmitir aqui o meu abraço, o meu carinho a todos nesse dia tão especial, que é o Dia da Família. Então, senhores colegas, primeiro, quero agradecer aqui a presença dos vereadores que puderam se fazer presente conosco ontem ali. O vereador Petrini, que contribuiu bastante para a nossa reunião ali, trazendo sugestão. Também o vereador Caleb Garbim, que trouxe, né, sugestão, ajudou ali com ideias para a gente dar continuidade nesse trabalho da Frente Parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor. Vereador Sandro Fantinel, que tem cooperado bastante com essa frente, e também os demais assessores, que teve ali o Paulo, em nome do Paulo e da Cris, que contribuíram com ideias ali, sugestões também. Eu agradeço todos os demais assessores, representantes dos parlamentares que fazem parte da frente e que não puderam se fazer presente no dia de ontem. Também quero agradecer o diretor, né, diretor-geral da Secretaria do Turismo, Ricardo Daneluz, que esteve conosco ali, né, muito solícito, se colocando à disposição para ajudar no que for preciso, enfim, para a gente realmente trazer uma solução, né, para que possa acontecer esse grande projeto que desde 68 é falado, é lutado e não se consegue implantar em Caxias do Sul, que é um espaço, né? Um espaço multicultural, eu digo assim, porque nesse espaço dá para se colocar muitas coisas do esporte, em especial do esporte a motor. Então, ontem, a gente ouvindo ali, então, o diretor,
ele nos passou que, muitos já devem ter acompanhado, depois que ele anunciou para nós, ele trouxe essa informação a público, os meios de comunicação também anunciaram, dizendo que a gente não tem mais a área ali para fazer, então, o espaço ali do esporte a motor, do automobilismo. Por questões técnicas, né? Ele nos passou que por questões técnicas, ambientais, e também falou da possibilidade que seria um investimento muito grande também, seria um empecilho, um aterramento em torno de 25 metros de altura numa parte que teria que fazer aonde ficaria a pista. Mas os colegas que, acho que bem lembro que eu estive aqui no primeiro mês dessa legislatura, lá em janeiro, falando disso e pedindo, inclusive, eu peço dos representantes do governo que tragam mais informação para a gente saber por onde começar nas questões desse projeto, porque, afinal de contas, o ano passado, na campanha, apareceu lá uma máquina começando o trabalho lá, fazer as ruas e tudo mais. Eu digo, eu quero saber sobre o estudo de viabilidade, sobre as liberações, o que tem e o que não tem, para a gente unir força e não chegar aqui e começar a puxar cada um para um lado e cada um querer ter ibope aqui e holofotes e não sai nada. Então, eu quero reforçar, quero reiterar aqui o meu compromisso com todos que estão empenhados, quero me somar a todos vereador. Os... Sim, momento oportuno, vereador. Quero me somar a todos os empenhados nessa causa, mas desde ontem, na hora que saiu na imprensa, o meu telefone começou a tocar, ligação e mensagens. Inclusive aqui, agora de manhã, vocês até viram que eu estava bem quieto ali, respondendo mensagens e dizendo que depois eu ligo, porque é mais difícil assim de explicar por telefone como que fica agora. Segundo o diretor trouxe para nós, ele, né, que é compromisso que o prefeito colocou na mão dele, de ir atrás de um outro espaço, e eu pedi encarecidamente para ele, em nome da frente parlamentar do esporte a motor, do automobilismo, que não deixe isso cair no chão, porque agora, para não parecer que a gente não tem mais, mas que seja simplesmente parecer uma troca mesmo, que realmente possa ser feito um estudo de viabilidade. Eu fui lá, logo no início dessa legislatura, fui conhecer lá, e eu cheguei lá e vi que era uma descida. Eu disse, pô, mas aqui não leva jeito, mas tudo bem, quem sou eu perante os técnicos que fizeram o estudo, todo, né, meu Deus do céu. Eu digo, nem vou fazer comentário, fiz um vídeo, postei, está nas minhas redes sociais falando sobre isso, que não tinha nada lá, eu achei que já tinha, perante o que foi falado ano passado, achei que já tinha alguma coisa. E aí eu precisava vir aqui fazer essa fala, trazer essa explicação para tanta gente que está me perguntando. Eu agradeço o nosso líder ali da bancada, o vereador Iago, que é parceiro também na frente e também nos concedeu essa declaração de líder para que a gente possa estar dando uma explicação e também pedindo atitude. Até, inclusive, eu citei ali no meu depoimento ali para a imprensa, citei que a gente até tem aquela verba da deputada Denise Pessoa, também de 400 mil, né, que acho que, se não salvo engano, foi o vereador Petrini que negociou, interagiu com ela e conseguiu esse recurso, que se não for feito alguma coisa logo, nós vamos perder esse recurso também, que já é um bom começo, bom que se diga, né? Então, que esse não seja mais um projeto daqueles tantos que os colegas vereadores têm vindo aqui fazer denúncias de que está fechado, do que não está acontecendo. O exemplo do que a nossa colega Daiane já falou aqui sobre o espaço lá do Canil, e entre outros projetos que vem sendo denunciado aqui, Castramóvel e tudo mais. Então, eu peço responsabilidade de parte do governo, que não brinque, né, com o povo, que a gente está aqui agora, cuidando, atento, na frente dessa frente aqui com os demais colegas e todos os vereadores, aqui para dialogar sobre esse assunto e para que realmente haja uma solução de fato. Então, eu peço coerência naquilo que foi prometido, naquilo que foi falado. Nem vou falar das outras gestões que muitos anos vêm usando colegas, inclusive eu estive envolvido em alguns projetos, em épocas de eleição, né, prometendo para esse público que vai acontecer, que eles terão um espaço. Sua parte, vereador Daniel. Obrigado, vereador. Obrigado e parabéns por trazer esse assunto que é importante, já é de anos. Desde terça-feira, quando eu fiquei sabendo dessa situação aí, que eu tenho conversado com o governo, e já lhe adianto que o governo já tem alguns terrenos que eles já estão em análise justamente para definir
de imediato e não acontecer como aconteceu, de dizer e depois daqui a pouco não pode mais. Mas então já lhe digo que o governo já sim tem alguns terrenos que eles já estão analisando a viabilidade para não deixar vocês desamparados, até porque é uma demanda antiga e havia esse comprometimento do governo. Então eles já estão sim analisando esses terrenos e em breve vai ser noticiado aí qual vai ser a área. A depende se precisar de uma agenda para conversar sobre isso, mas isso sempre tem portas abertas. Tá bom? Muito obrigado, vereador Daniel. Fico grato pela sua gentileza e também pela resposta de imediato. Com certeza, vamos estar conversando, sim. Então, já queria aproveitar aqui e fazer um registro, vereador Daniel, o senhor como representante, líder do governo aqui, que a gente pudesse fazer um estudo, talvez um pré-estudo antes, né? E, inclusive, ver a possibilidade de ter uma área maior, porque o meu projeto que eu tinha, ele era muito maior, mas só que, como eu já falei também aqui nessa tribuna, só para concluir, senhor presidente, eu já falei, vamos trabalhar com o que temos. E comecei a ver outras possibilidades de ter uma parte lá dos projetos naquele lugar, daqui a pouco outra parte nos pavilhão, tá, lá na Lagoa do Risso, para lá e para cá. Mas já que aconteceu isso aí, então vamos pegar isso, já que aconteceu, para a gente unir forças e trocar ideias e dialogar melhor sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Em declaração de líder, a bancada